Para todos, muito boa noite. Hoje vamos falar com Henrique Medina Carreira da origem da presente crise. Vamos passar em revista uma série de factos, de acontecimentos, de dados relevantes para percebermos porque é que chegamos à situação em que estamos hoje. Nós e os outros europeus. Mas vai haver um olhar muito português sobre a realidade atual. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Boa noite, origem da presente crise. As causas diretas desta crise têm a ver com aquilo que se costuma chamar os endividamentos, não é verdade? Sim, esta atual crise é uma crise que foi basicamente desencadeada pelos grandes endividamentos dos Estados e, em alguns casos, dos particulares. Mas deixe-me, em todo caso, fazer uma sucinta referência àquilo que me parece importante para se entender. Toda a gente pensa que o problema da Europa é um problema do euro. Eu digo que o problema da Europa não é só o problema do euro. A Europa, mesmo que venha a resolver a contento este problema que todos os dias nos aflige, do euro, fica com um problema atrás que é aquele de que se não fala, que é o problema da crescente dependência energética do Ocidente e da industrialização da China e dos países da orla do Sudeste Asiático. Doutor, explique melhor isso para os nossos espectadores compreenderem. Temos andado estes 2 últimos anos a ouvir falar todos os dias da crise das dívidas soberanas, com, enfim, o foco da atenção voltado para a Grécia. Ora, o doutor considera que essa não é a principal causa? Não, é que essas dívidas têm uma causa. E essa causa, não sei se você quer já começar a tratar disso, é uma causa muito clara que resulta de um modelo que a Europa adotou nos 20, 30 anos em que a economia europeia era muito próspera e a demografia era muito equilibrada, e criou-se um modelo que, digamos, assenta nos altos consumos, nas altas salariais, nas negociações coletivas do trabalho, na proteção social praticamente para todos os riscos sociais, tem subsídio de nascimento, subsídio de morte, subsídio disto, subsídio daquilo. Portanto, esse conjunto grande de factos ou de benefícios que foram criados no início destes últimos 50 anos e tinham uma base que era muito clara, que era a economia que crescia muito. Uma economia que crescia 5 ou 6%, como veremos daqui a pouco. Ora, essa economia europeia que crescia 5 ou 6, tem vindo a diminuir 5, 4, 3, 2, 1 e agora está perto do zero. Mas explica a questão do endividamento. Mas lá chegamos. Bom, numa segunda fase, posterior a essa em que o modelo foi criado e que todos beneficiavam muito, porque a riqueza dava para tudo, que os sindicatos podiam reivindicar que havia sempre uma resposta do empresário, era baseado na economia que produzia muita riqueza. Por volta de 75, pode ser com o aparecimento da crise do petróleo, que foi em 73, isto começou a mudar. As economias começaram a decair-se significativamente, em parte por causa do petróleo, em parte porque este modelo estava esgotado, e as soluções, ou a solução que foi criada como resposta a essa nova realidade, não era uma economia muito forte, era uma economia já menos forte, foi fazer moeda. Criar massa monetária. Quer dizer, os Estados tinham moedas próprias, nós tínhamos a nossa, os espanhóis e por aí fora, e, portanto, pretendeu responder-se às necessidades desse modelo com inflação, com moeda. Bom. Entretanto, esse modelo esgotou-se porque era um modelo que permitia, de algum modo, que as vantagens dos trabalhadores não caíssem muito, mas tinha um efeito desastroso para quem tivesse capital financeiro. Se você tivesse 1000 euros, nessa altura não havia euros, 1000 escudos, sim, num ano, com a inflação, você dia 3 ou 4 tinha o equivalente a 20 escudos. Conseguinte, quem fosse detetor de capital financeiro levava sempre uma grande pancada, entre aspas, no seu valor. Para os trabalhadores ia-se aumentando de acordo com a inflação e, na medida do possível, sentiam menos, o capital financeiro sentiu muito. Por isso é que se considera que a inflação é uma questão com a qual se tem que ter muito cuidado. Bom, tem que se ter, e os alemães, e a posição política dos alemães nesta emergência do euro, baseia-se muito no medo, no pavor que os alemães têm da inflação. Mas esse período em que a sustentação do modelo foi a fazer moeda, entre aspas, também se esgotou, porque este desequilíbrio para o capital financeiro começou a ser pouco aceitável. A seguir, então, começaram os endividamentos.
Quer dizer, ainda para manter esse modelo, salários elevados, a progredir, negociações coletivas, pleno emprego, ou uma boa parte do emprego, então começou-se a ir buscar dinheiro ao futuro. Repare que na primeira fase que eu disse que a economia dava para tudo e para todos, era a economia sustentável no modelo. Aliás, nós podemos ver o quadro 2, que nos mostra claramente o modelo europeu de sociedade e os períodos e políticas da sua sustentação que o Dr. Medina Carreira está a referir. Eu preferia o 1 para se ter uma primeira, então, primeira aproximação. Primeiro vamos a 1. Vamos então ver primeiro o gráfico 1. Portanto, o gráfico 1 é aquele que nos dá a relação entre o crescimento económico e a inflação. Não, este ainda não é inflação. O 1 é de um que você está a falar. Sim. O 1 mostra aquelas colunas verdes representam a economia portuguesa, que atingiu o seu cume na década de 60, depois caiu na de 70, na de 80 e veio ficar com aquele pedacinho verde na direita. Os cor-de-rosa, os vermelhos, representam a evolução da economia europeia, que também teve, parecido connosco, vir a cair sucessivamente. Quer dizer, nos primeiros anos, 50, 60 e 70, as economias eram muito poderosas. E estas economias puderam sustentar todo esse Estado. No fundo, serviu a democracia e serviram a paz social. A partir dos anos 70, é o terceiro conjunto de colunas que ali estava. Sim, podemos repor o gráfico para visualizarmos. Se olhar cá para baixo, está lá escrito economia nos anos 50, quer dizer, foi a economia que sustentou o modelo. Nos anos 60 foi a economia que sustentou o modelo. Nos anos 70 já não. Já temos a inflação. Já foi a inflação. E nos anos 80 ainda inflação. Dos anos 90, daí para cá... Começamos com o problema do endividamento. Dos endividamentos. Quer dizer, é preciso perceber porquê que estes endividamentos surgiram. Estes endividamentos foram as respostas políticas para a satisfação de necessidades decorrentes do modelo europeu. E como é que os Estados se financiaram endividando-se durante tantos e tantos anos? Estados e as famílias e os particulares também. A partir de uma certa altura também as famílias. Nos Estados Unidos, muito cedo, as famílias começaram. Ainda no consulado do Presidente Clinton, a política mudou facilitando os empréstimos às famílias. No nosso caso, na Europa, ou em Portugal, este endividamento não começou a ser muito cedo um endividamento pesado. Bom, o Estado ia ao mercado e pedia dinheiro emprestado. E os mercados iam emprestando. Iam emprestando, porque as economias parecia que iriam sempre respondendo e pagando. E os juros foram-se mantendo sempre mais ou menos estáveis. Eram juros de mercado, não eram juros proibitivos e destruidores como são os de agora. Como os que vigoram agora. Portanto, a primeira ideia básica que eu creio que vale a pena fixar, até porque este é um assunto que não é tratado desta maneira, que estamos a tratar aqui. Não conheço a sociedade portuguesa, ninguém que tenha escrito ou falado sobre isto, e no estrangeiro também creio que muito pouca gente se tem preocupado com isso. Nós olhamos sempre para os problemas preocupantes de agora. E esquecemos sempre os problemas preocupantes que começam mais cedo. Foi o nosso caso. A nossa queda brutal era visível há 10 anos e nós não nos preocupávamos. Não, porque não havia sarilho nenhum, havia sempre dinheiro. Nós tivemos que, Dr. Medina Carreira, uma década a endividar? Não, o nosso endividamento começa mais cedo. Mas onde ele se torna... O gráfico 6, não se importa? O gráfico 6, o Sr. vai ter que avançar na sua explicação, porque o nosso realizador agora vai ter alguma dificuldade em passar do 1 para o 6. Ah, é? Isto não é automático. Isto, a televisão está muito avançada, mas também nem tanto. Vocês é que sabem disso. Bom, olha, já foi mais rápido do que eu pensava. Você é pessimista. Se repararem, aquelas colunas começam a crescer significativamente em 2000, 2002, 2003. Sim. Repare que a partir daí é que elas começam a subir com uma inclinação bastante significativa. Estas colunas refletem o nível do nosso refletem o valor do nosso endividamento público. Exato. Se você reparar a última coluna de 2010, enfim, é um resultado aproximado, são 160 mil milhões. Isto é praticamente o PIB português, quer dizer, a produção portuguesa de um ano tem este valor. Bom, mas isto acelera particularmente depois de 2004, 2005. Sim. Quer dizer, aí ainda esta dívida vai galopando. Foram os últimos 6 anos, Dr. Medina Carreira. Os últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, pode dizer-se a partir daqui, ora temos aqui 2 e 4,
80 mil milhões. Nos últimos 6 anos nós endividámos em 80 mil milhões. Quer dizer, mais do que aquilo que este acordo com a Troika vai consentir. Como é que é possível que os ministros das Finanças tenham permitido isto? Ouça, isto foi particularmente grave nestes últimos governos do PS, do engenheiro Sócrates, porque as coisas foram piorando, porque a economia foi caindo e portanto, a sustentação daqueles benefícios foi feita à custa do endividamento. É preciso que as pessoas tenham a noção do que significa o endividamento. Significa que você e eu estamos a beneficiar com dinheiro emprestado, quer dizer, dinheiro que os nossos filhos vão pagar. Quer dizer, enquanto que antes nós vivíamos com a economia, que produzia riqueza, com a inflação que era uns perderem em relação aos outros, com os endividamentos, isto significa que nós transferimos para as gerações futuras o nosso benefício de agora. E se, de facto, não fosse com este endividamento, aquilo que eu prognostico para daqui a 15 ou 20 anos, que são as pensões simbólicas, já tinham começado a ser simbólicas há algum tempo. Ou seja, nos últimos 6 anos aumentou consideravelmente o endividamento. Foi o mais inclinado. E digamos que se, enfim, alimentou a expectativa de que a economia ia crescendo qualquer coisita que desse para aguentar essa dívida. Não se alimentou coisa nenhuma. Então. Não se fez ideia nenhuma de nada. Porque você sabe que a democracia, que tem muitas virtudes, mas tem um defeito. É que as políticas orçamentais são, em geral, destrutivas do equilíbrio financeiro. Porque é preciso obter votos, é preciso ter sondagens favoráveis e, por conseguinte, o político de serviço, estes lá nem têm onde ir buscar dinheiro, portanto não estão a trilhar esse caminho, mas os outros anteriores têm sempre tendência para ir fazendo bem, ser simpático para os velhos, para os novos, para os mortos, para os vivos, com dinheiro que vão pedir emprestado, para sustentar esta imagem de um grande benefício. Se você quiser ter uma ideia do disparate que isto tudo é, entre 2005 e 2010, o PIB, esse tal... A riqueza nacional. Não é a riqueza, é o produto nacional. A riqueza é um património, isto é um rendimento. Não, mas normalmente utiliza-se a expressão riqueza nacional como sinónima do produto interno bruto. Sim, mas não é correto? Sim, não é inteiramente, tecnicamente correto. Nós produzimos mais 20 mil milhões em 2010, o produto, 20 mil milhões, do que em 2005. Mas a despesa pública cresceu 21 mil milhões. Quer dizer, toda a riqueza que nós produzimos, todo o produto que nós aumentamos, foi para a despesa pública. E ainda ficou a faltar 1.000 milhões. Ficou a faltar. Bom, os impostos, nesse mesmo período de 5 anos, aumentaram 6 mil milhões. A despesa aumentou 21 e os impostos aumentaram 6. Não, aqui está a explicação para os déficits brutais que nós tínhamos. Os impostos davam cada vez para menos despesa. Eu insisti um bocadinho neste ponto do endividamento do António da Carreira, porque eu tenho a sensação, não sei o que é que as pessoas lhe dizem quando o encontram na rua ou no supermercado, mas eu tenho a percepção, dir-me-á se é a sua também, de que o cidadão comum não percebe porque é que estamos nesta situação. O Judito não percebe também, ninguém lhe explica. Os governos não explicam. Você ainda não viu este governo fazer uma explicação convincente, sequer mesmo não convincente, sobre o porquê da austeridade. Na rua fazem-lhe perguntas, doutor? Não, normalmente as pessoas da rua... O que é que lhe dizem? Não, as pessoas da rua vêm, digamos, erguer-se contra o poder político. Não? E desabafam consigo? Sim. Ah, é? Desabafam contra o poder político. Porque as pessoas não percebem estes fenómenos. E, portanto, quem é responsável pelo poder político perante essas pessoas é quem realmente parece que faz mal. Mas alguns devem dizer que o Sr. acabou por acertar em muitas das coisas que vinha dizendo nos últimos anos. Sim, isso dizem, mas isso é o menos. É o menos. As únicas pessoas que deveriam reconhecer isso eram aquelas que consideravam que era louco, que era pessimista, que era mensageiro da desgraça. Essas é que deviam reconhecer. E nenhuma dessas reconheceu até hoje? Até agora que eu soubesse, não. Não? Em nome da seriedade e da honestidade, essa gente devia ter dito, bom, podíamos ter visto mais cedo. Mesmo que não fosse eu a dizer, porque houve outras pessoas que disseram, menos enfaticamente, mas houve outras pessoas que disseram que isto ia para o caminho aqui. Portanto, durante os 5 últimos anos, antes de 2010, o aumento do produto, do PIB português, foi ligeiramente menor do que o aumento da despesa primária, quer dizer, da despesa pública sem juros. Bom, e os impostos foi 1/3, 6 contra 21. Menos de 1/3. Ora, isto é a origem. E fixe, se me permite esta sugestão,
Foi porque nós quisemos manter um modelo social e económico que tinha bases de sustentação nos 20 ou 30 anos a seguir à guerra.